Oi pessoal, bem-vindos à aula sobre os principais métodos geofísicos. Nessa aulinha eu vou tentar dar uma breve explanada superficial sobre os principais métodos geofísicos que a gente vai conversar na disciplina, tá? Mas ao longo da disciplina a gente vai se aprofundar na maioria deles, certo? Então, vamos começar. Bom, pessoal, vamos lá. Os principais métodos geofísicos, tá? Essa é a aula de hoje. Introdução aos principais métodos geofísicos. Um dos principais métodos que existem de geofísica aplicada é a gravimetria. Ele não é o principal método que a gente usa no mar, mas ele é um método muito usado. Como é que ele funciona? É um método potencial que estima a geologia através de pequenas variações do campo gravitacional da Terra. Como assim? Quando existem rochas com densidades diferentes, ou volumes muito grandes de rochas com densidade muito diferente do entorno, a gente tem pequenas variações na gravidade que a gente consegue medir naqueles pontos na superfície da Terra. Essas pequenas variações a gente consegue medir com esse equipamento aqui que é o gravímetro e a gente consegue estimar se a gente tem uma rocha com uma densidade menor, uma rocha com uma densidade maior, através dessas pequenas variações. Isso de rocha em subsuperfície eu tô falando, né? As medidas que a gente... As variações na gravidade que são medidas pela gravimetria com o gravímetro são muito pequenininhas. Então, esses gravímetros, eles são equipamentos muito precisos, tá? Então, essas pequeninas variações, que são muito, muito, muito pequenas mesmo, elas são o que a gente utiliza para estimar variações na geologia do que está embaixo. Aqui a gente tem o exemplo de duas rochas que têm densidades muito diferentes. O arenito, né, que é uma rocha sedimentar, porosa muitas vezes, com grãos do tamanho areia, e uma pirita, que é um mineral, uma rocha sólida, e a densidade das duas é absurdamente diferente. Então, a atração gravitacional gerada por essas duas também vai ser muito diferente. Então, se a gente estiver num lugar que o solo seja essencialmente arenito e a gente tiver uma intrusão de pirita, ali naquela intrusão de pirita, se a gente estiver fazendo medições com gravímetro, quando a gente chegar sobre ela, vai ter uma anomalia de gravidade. E aí a gente não vai saber que é pirita, mas a gente vai saber que tem alguma coisa com uma densidade muito maior ali. A magnetometria é um outro método potencial. Na magnetometria, a gente usa o magnetômetro, que é... A gente tem um exemplinho aqui de um equipamento, que parece um peixinho, né? Que a gente reboca, quando está falando de mar, a gente reboca atrás do navio ou embaixo. E esse magnetômetro, ele mede as propriedades magnéticas da Terra. Variações no campo magnético, que a gente chama de anomalias magnéticas, elas são causadas por diferentes características dos minerais que formam as rochas. Minerais com mais propriedades magnéticas vão causar maiores anomalias magnéticas, né? Então, isso também pode ser utilizado para tentar estimar qual que é a composição em subsuperfície, né, através de características magnéticas. Muito utilizado, por exemplo, se você estiver procurando minério, né, minérios que têm características assim, o magnetômetro ele pode ser muito, muito útil. Associado também a outros métodos, né, a gente usar o gravímetro e o magnetômetro juntos é muito comum, porque aí com o equipamento vai estar estimando as variações de densidade com outras variações magnéticas. Combinando as duas coisas, você pode ter uma pista muito melhor do que está compondo a sua subsuperfície, né? É bem importante ressaltar que normalmente rochas sedimentares, elas
causam muito menos alterações no campo magnético do que rochas ígneas e metamórficas, né? Então, se a gente estiver sobre uma superfície sedimentar, quando a gente tiver intrusões de rochas ígneas e metamórficas, a gente vai ter as anomalias aparecendo no registro. Então, é bem interessante. E a questão também da espessura das camadas sedimentares, né? Porque normalmente você tem uma camada sedimentar sobre um embasamento que é ígneo ou metamórfico. Então, é interessante para você estimar a espessura dessas camadas sedimentares. E aí, aqui de novo o exemplinho, né? A magnetita causa uma variação no campo magnético muito mais intensa do que um arenito, por exemplo, que não tem propriedades magnéticas. A gente vê aí a variação sendo sentida pela bússola. É muito análogo ao que o magnetômetro também percebe. E, finalmente, os métodos acústicos, né? Os métodos acústicos são o que a gente mais vai ver, o que mais é utilizado no oceano. E o que são os métodos acústicos? São aqueles métodos que usam o som, né? Não são métodos potenciais. Eles usam o som, emitido uma onda de som, e essa onda acústica se propaga pelo meio e ela é refletida ou refratada e volta e é percebida num sensor, tá? Normalmente, as estimativas relacionadas ao métodos acústicos estão relacionadas com velocidade de propagação do som no meio, que varia muito com as características desse meio, né? E o tempo que essa onda demorou entre a fonte e o receptor, certo? Demorou para chegar de um lugar para o outro. Os métodos acústicos, eles se baseiam no fato de que as ondas acústicas, elas refletem quando elas encontram interfaces de densidade diferente. A gente vai bater bastante nessa tecla, mas as ondas, quando elas encontram, por exemplo, a interface ali entre água e sedimento, grande parte da energia dessa onda acústica, ela é refletida de volta para a superfície, que é esse exemplinho que a gente tem aqui, ó. A onda, ela é emitida, vai em direção ao fundo, quando encontra a interface água-sedimento, ela reflete de volta para o nosso receptor que está no navio. E esse fato dessa reflexão acontecer com interfaces de densidades diferentes é a base dos métodos acústicos, da maioria deles principalmente, tá? Isso acontece na interface água-sedimento, mas pode acontecer também em interfaces de sedimentos de características diferentes, sedimento-rocha, rochas com características diferentes. Todas essas interfaces, elas causam essa reflexão. Os métodos acústicos, eles podem ser utilizados, a gente vai dividir assim na disciplina, tá? Para mapeamento de superfície de fundo, que a gente está falando de ambiente subaquoso, né? Então, superfície do fundo e mapeamento de subsuperfície, tá? No mapeamento de superfície, a gente vai falar bastante sobre batimetria e sonografia. E no de subsuperfície, a gente vai falar sísmica de reflexão e sísmica de refração. E aí, detalhando rapidamente cada um deles, na batimetria, que é o mais comum, mais simples e amplamente utilizado, principalmente por nós oceanógrafos, a batimetria é a medição da superfície do fundo, né? Qual a profundidade nos lugares? Como é que é esse mapa dessa superfície? Qual que é a topografia do fundo? É a batimetria, né? A gente vai conversar muito sobre as frequências. Quando a gente fala em métodos acústicos, a frequência da onda acústica que a gente emite faz toda a diferença dependendo do nosso objetivo. Então, na batimetria, a gente usa frequências que a gente considera altas com relação às outras frequências nos outros métodos. Normalmente, 200 kHz, para vocês terem uma ideia, né? 200 kHz em zonas de águas rasas. E aí, se a gente vai indo para regiões mais profundas, a gente precisa dar uma diminuidinha nessa frequência. A gente vai entender mais para frente aí na disciplina por quê. 50 kHz é uma frequência utilizada para regiões mais profundas. Para vocês terem uma ideia, existem muitos métodos que usam ondas acústicas que não são só geofísica, né? Por exemplo,
Aqueles métodos para medir corrente com efeito Doppler também usam ondas acústicas, só que eles usam ondas acústicas com frequências na casa do megahertz. É uma escala maior. A gente está falando, o nosso é a alta frequência para a geofísica. Você falar com o pessoal que mede corrente, vai falar que a alta frequência, eu estou falando de 200 kHz, os caras vão falar, não, é pouquinho 200 kHz, mas para a geofísica, 200 kHz é uma frequência alta. Tá? Essas frequências, por que elas são altas? Porque são as frequências mais altas que não penetram no sedimento. Quando eu preciso que a onda penetre no sedimento, eu vou usar uma frequência mais baixa, né? Por que a batimetria é tão simples com relação aos outros métodos acústicos? Porque a velocidade do som na água é um valor simples de ser estimada. Normalmente ela é conhecida. Ela é muito facilmente calculada porque ela depende das características da água, que é temperatura, salinidade e pressão. Então, para a gente é muito simples fazer essas medições e calcular com uma certa exatidão qual que é a velocidade que o som está se propagando na água. Uma vez que a gente conhece a velocidade do som na água e a gente mede o tempo que demora para essa onda partir do meu emissor, bater no fundo e voltar para o meu receptor, é muito simples eu calcular a profundidade, né? A gente tem uma equaçãozinha direta que eu consigo calcular a velocidade. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Aqui um exemplo de uma batimetria mostrada em 2D e a mesma batimetria em 3D. Essa batimetria aqui é da Antepraia, lá ali na altura do Farol da Conceição, né? Do Banco Capela, que é produto do meu mestrado. Um outro método muito utilizado para investigação de superfície é a sonografia. A sonografia, ela gera imagens do fundo, como se fosse uma foto do fundo, só que em vez de usar a luz, né, o espectro eletromagnético, a luz visível, a gente usa o som, né? As cores dessa nossa foto são relativas à quantidade de energia que é refletida para o nosso receptor, que depende muito do material desse fundo. As frequências aqui utilizadas são mais altas ainda que na batimetria, porque também nesse caso a gente não quer que a onda penetre no sedimento, a gente está interessado na superfície do fundo e nesse material. Então, frequências muito altas, porque frequências muito altas vão me dar uma resolução muito melhor, a gente vai falar sobre isso na aula de sonografia propriamente dita, tá? Então, aqui a gente tem um exemplinho do equipamento, que é o sonar de varredura lateral. Essa fotinha aqui é o nosso sonar de varredura que a gente tem aqui na FURG, que é um sonar maravilhoso, um sonar excelente, que é o Klein 3000. E aí ele tem dois emissores aqui nesse esqueminha. Nesse esqueminha aqui, ó, a gente tem um impulso para um lado, ele tem dois emissores e dois receptores. Um de um lado, outro do outro. A gente chama ele de peixe, tem um aqui e do outro lado tem outro. Tá? Então a imagem normalmente ela é partida em duas. Aqui a gente tem alguns exemplos, ó, dessas imagens. Essa linha branca aqui é onde o peixe ele navegou. Esse peixe a gente usa ele rebocado a uma profundidade específica do fundo. E aí ele tem uma imagem para o lado direito e uma imagem para o lado esquerdo. Aqui dá para ver destroços, não dá para saber o que é, coisas jogadas no fundo. E aqui nessa outra a gente tem um navio naufragado. A sonografia ela é muito útil para a arqueologia subaquosa, porque a gente consegue ver as coisas que estão no fundo. E é muito útil para a gente também saber o material do fundo, né? Que tipo de sedimento, porque sedimentos diferentes eles vão dar uma resposta muito diferente no sonograma. Então, partindo para os métodos de investigação de subsuperfície, tá? O método da reflexão é o método mais comum. Ele é um método que dá alta resolução na identificação das camadas
sedimentares, é muito usado na indústria do petróleo, então as últimas décadas ele vem tendo um aumento na tecnologia e na eficiência porque tem muita pesquisa, muito investimento nessa área, porque ele é muito utilizado na indústria do petróleo, né? Como ele funciona? Ele funciona do mesmo jeito, tem uma fonte acústica que gera um pulso sonoro, só que um pulso sonoro com características que fazem com que essa onda penetre no sedimento, né? E aí, à medida que essa onda ela penetra no sedimento e encontra interfaces de sedimento, rocha de densidades diferentes, essa onda é refletida e ela é recebida por o que a gente chama de hidrofones, que são os receptores que estão na superfície. Então, aqui a gente tem um exemplinho, dá pra gente ter sísmica de reflexão em terra também, tá? Então, esse primeiro exemplo que eu tenho aqui é em terra, uma onda acústica sendo gerada, aqui é uma placa de metal e uma marreta, que se faz assim também. E aí, esse impacto gera uma onda que vai penetrar no sedimento. Quando encontrar, nesse caso aqui, a interface entre a camada sedimentar e o embasamento rochoso, essa onda vai ser refletida de volta à superfície. Na superfície a gente tem, aqui nesse caso são geofones, porque são os receptores de terra, ou sismógrafos também, a gente pode chamar, é a mesma coisa. E aí a gente tem essa onda sendo ouvida nesses receptores. E é a mesma coisa, a gente vai contar o tempo, só que aqui a gente tem um problema mais sério, que a gente não sabe, a não ser que a gente faça ensaios, pegue amostras, a gente normalmente não sabe qual é a velocidade de propagação do som na camada na qual ele está se propagando. Aqui na outra figurinha eu tenho daí um exemplo no oceano, é a mesma coisa, só que antes de chegar no sedimento, a onda acústica ela atravessa toda a coluna d'água. Um pouco de energia refletida na superfície, água, sedimento, e aí parte da energia continua penetrando e vai sendo refletida nas outras camadas, né? E aí, no caso, a gente tem aqui a fonte sísmica e os receptores, que são os hidrofones. E por último, o método da refração. Porque quando uma onda acústica ela encontra uma interface entre camadas de características diferentes, né? Grande parte da energia é refletida, mas uma parte dessa energia também é refratada. E essa parte da energia refratada, lembram que a refração é quando existe a energia, ela passa para a próxima camada, só que o ângulo de propagação muda, né? Uma parte dessa energia, ela passa a se propagar a 90 graus, ou seja, na interface entre as duas camadas, né? E depois de um tempo ela volta a ser transmitida em direção à superfície. Então, a sísmica de refração, ela trabalha com essa onda que foi refratada a 90 graus e voltou à superfície. Normalmente, essa onda ela vai ser ouvida a uma distância muito maior do que os raios refletidos, tá? E ela é muito utilizada para calcular as densidades das camadas, né? E as espessuras das camadas de rocha. Só que ela te dá muito menos detalhamento sobre as camadas sedimentares do que o método de reflexão. Aqui a gente tem o esqueminha disso que eu tô falando. A gente tem uma fonte e os hidrofones, que são os mesmos da sísmica de reflexão, só que na sísmica de reflexão, os hidrofones iam estar muito aqui, ó, bem mais pertinho da fonte, porque eu ia estar querendo esse raio que foi refletido. Como eu estou, nesse caso, ouvindo os raios refratados, eu vou querer essa onda que se propagou na interface e depois voltou para o hidrofone. Então, o hidrofone fica bem mais longe, certo? Bom, então, pessoal, foi isso. A nossa aula sobre os principais métodos, é só uma introdução. Mas, de qualquer maneira, qualquer dúvida que vocês tenham
vamos colocar ali no fórum de dúvidas, que aí é legal que todo mundo que tiver a mesma dúvida já vê a resposta também. E aqui a gente encerra a primeira unidade, tá bem? Um abraço, espero que vocês tenham entendido, gostado e nos vemos na próxima aula.